Deus. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Só até aí. Eu ia continuar lendo, né? Porque depois eles vão, né, tinham pessoas de outros lugares, eles começam a falar na língua daquelas pessoas, mas só até aí que nós vamos ler, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar conosco, como Ele quer, como Ele desejar, né? Sabemos, queridos, que Pentecostes, né, era uma festa que acontecia, né, 50 dias depois da Páscoa, conhecida como... Antes, né, nesse caminho tinha a festa das semanas, e a festa das semanas é justamente 7 vezes 7, ou 7 semanas, que dava 49 dias, e no 50º dia acontecia a festa de Pentecostes. E é curioso porque Jesus tinha mandado os discípulos ficarem reunidos, né, e eles ficaram aguardando em Jerusalém, eles estavam reunidos no mesmo lugar, congregados no mesmo lugar, quando de repente, né, num momento que ninguém esperava, que ninguém, não havia ali, né, grandes nomes a não ser os discípulos de Jesus, eles ouviram um som do céu, a Bíblia diz, como um vento impetuoso, como um vento forte, o som de um vento. O som de um vento forte, irmãos, vamos falar a verdade, apavora. O som de um vento forte nos faz temer, nos faz ter medo, né? Quem já morou em casa, né, que o telhado não era muito bom. Já morei numa casa que quando ventava forte, a telha ficava batendo assim na tábua, né, quase soltando. Então, quando a gente está num lugar que a estrutura não é muito boa, um vento forte assusta. Só que esse vento forte não provocou medo nos discípulos. Esse vento forte não trouxe medo ao coração. E esse, aliás, né, é um dos principais indícios para a gente perceber quando um movimento é de Deus e quando não é. Porque o movimento que é de Deus não traz medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. E a manifestação de Deus, então, na nossa vida não nos provoca medo. A palavra espírito, no original grego, significa pneuma. Né? Pneuma, sopro, vento. Você vai encher o seu pneu de vento, de ar. E esse vento de Deus, esse sopro de Deus, esse Espírito de Deus, é o que se movimenta na igreja e que traz liberdade sobre nós, para que possamos nos movimentar conforme Deus deseja. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, ele é guiado por Deus. Ele anda conforme o vento de Deus, conforme o sopro de Deus. Esse sopro, né, encheu aquela casa, mas ele não veio somente com o vento, né, que encheu a casa onde eles estavam sentados, mas a Bíblia diz também que apareceram línguas repartidas de fogo, línguas de fogo. E fogo, muitas vezes nós lembramos do juízo de Deus. Quando lembramos de fogo na Bíblia, nós lembramos do juízo. Assim aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim aconteceu, né, com aqueles que desobedeceram a Deus, foram consumidos pelo fogo. Mas esse fogo de Deus aqui é o fogo santo do Senhor. É o fogo que nos dá uma nova chance. É o fogo que nos dá uma nova oportunidade. É o fogo que nos reveste para uma obra. Nos reveste com o propósito de Deus. Aquilo que faz oposição ao fogo é a água. O que apaga, né, um incêndio. Não quero aqui falar de questões
de extinguir fogo, mas o que nós pensamos, né, que é capaz de apagar um incêndio é a água. Aí a água, na Bíblia, fala de um começo, fala de algo novo. Quando lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava, esse vento, essa presença de Deus pairava sobre a face das águas. Era um começo de Deus. Lembramos, por exemplo, de Moisés, e falamos algumas semanas aqui sobre Moisés, e a palavra Moisés significa aquele que foi tirado das águas. Moisés foi tirado das águas com um propósito. Moisés nasceu de novo. Nasceu de novo porque havia sobre ele uma sentença de morte. Se Moisés continuasse com a sua mãe, né, Moisés seria morto. E ele, Joquebede, né, sua mãe, e Miriam então foi olhando, né, pelo rio. Não sei se você lembra a história, né, que Faraó havia ordenado, né, que matasse os meninos, e Moisés foi colocado num cesto de junco, né, no rio, até que ele foi criado pela filha de Faraó. E Moisés, esse que foi tirado das águas, fala dessa nova chance de Deus, desse nascer de novo de Deus, dessa oportunidade de Deus para a nossa vida. Nós que havia sobre nós uma sentença de morte por causa do pecado. A Nicodemos, lá em João, no capítulo 3, né, Jesus vai dizer que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós precisamos renascer, nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito de Deus, para podermos entrar no reino dos céus, para podermos ter um compromisso mais íntimo com Deus. Muitas vezes, quando a palavra de Deus fala em água, fala dessa nova chance de Deus, fala desse começo de Deus. Quando nós passamos pelas águas do batismo, nós começamos a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Deus, o nosso caminho com Deus. Jesus, querido, só começou o seu ministério depois que ele foi batizado nas águas. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, né, veio uma voz do céu, a presença do Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, né, e a voz dizia: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Essa voz confirmava o ministério de Jesus. O seu batismo nas águas dava início a algo novo que estava começando nessa terra. O plano de Deus estava em execução. O plano de Deus estava, né, se concretizando em Jesus. Esse plano de Deus continua firme. Deus continua firmão conosco. O plano dele continua valendo para nós. A Bíblia continua. E Deus levanta diáconos. Olha só, diácono serve para fazer muita coisa para Deus. E a Bíblia vai dizer que um diácono chamado Filipe é transladado até um etíope. Aliás, ele se encontra com o etíope, e depois que esse etíope é batizado nas águas, esse homem ele é transladado, mostrando o compromisso de Jesus para alcançar outras nações, o compromisso de Deus para tocar outras nações, para começar algo novo em outros lugares. Essa água começa o início de uma caminhada, ela representa esse início de uma caminhada com Deus, esse início de algo novo com Deus. João Batista, em Mateus, no capítulo 3, no verso 11, ele vai dizer que João dizia, né, eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E esse que virá, esse que é poderoso, ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. João estava falando que esse Jesus traria um outro batismo. Além do nosso batismo nas águas, além de começarmos algo novo nas águas, Jesus estava para começar algo novo com a sua igreja. Aqui em Atos 2, Jesus estava começando algo que ele havia ordenado à sua igreja: esperem, aguardem, porque eu vou começar algo novo com vocês.
Eu vou começar algo novo na caminhada de vocês. Quando nós somos revestidos do fogo, e esse fogo aqui não significa o sermos batizados no Espírito Santo, porque somos batizados com o Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo faz morada no nosso coração. Mas fala de um batismo com fogo. Um batismo é um revestimento para realizar uma obra, é um revestimento para realizar algo de Deus, é uma capacitação que vem de Deus para realizarmos algo, é sermos cheios da presença de Deus. Esse fogo representa essa presença de Deus, a presença do Senhor. Então, aonde tem esse fogo de Deus, aonde tem essa presença de Deus, vidas são transformadas, corações são transformados, vidas são libertas. Esse homem, querido, que foi tirado das águas, Moisés, ele teve um começo, ele teve um recomeço, quando ele se encontra com Deus. E também falamos bastante sobre isso, está lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 2, quando Moisés havia pecado, quando Moisés havia fugido da presença de Faraó. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, e ali ele conheceu e trabalhava com o seu sogro chamado Jetro, e ele estava apacentando. Quando ele olhou, ele viu uma sarça que era diferente, e muitas vezes nós focamos na sarça, porque a sarça, o fogo queimava e ela não se consumia. Mas, queridos, a sarça era comum, o que era diferente era o fogo que estava sobre a sarça. A sarça era natural, era normal, mas havia um fogo diferente sobre ela, havia um fogo que fazia com que ela não se consumisse. O fogo é o principal, não é a sarça. Às vezes nós focamos demais nisso, e a Bíblia vai dizer lá que apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Porque quando Deus vai se revelar para nos convocar para uma obra, Ele nos chama do meio do fogo. Ele nos chama para nos provar. E sabe o que é maravilhoso? É que esse fogo não nos destrói. Esse fogo não é para acabar com a nossa vida. Esse fogo não é para nos consumir. Esse fogo é sobrenatural. Ele arde, mas nós não somos consumidos. Ele queima, mas nós não viramos cinza, não viramos pó. Porque é o fogo de Deus, é o fogo do céu, é o fogo que nos lava, que nos limpa, que é capaz de nos purificar. Esse mesmo fogo, lá em Êxodo, no capítulo 40, a Bíblia vai dizer que ele guiava o povo no deserto à noite, com 2 colunas de fogo. Era a presença de Deus no meio do povo, era a presença de Deus que estava no meio do povo de Israel. É a mesma presença que está na tua vida, que te orienta, que te dirige, que te guia, que traz uma direção para você. É essa presença de Deus que está aqui hoje, nos dando direção, falando aos nossos corações. É a presença de Deus. Quando Moisés, o povo já havia saído do Egito, lá em Êxodo, no capítulo 19, a Bíblia diz que Moisés então se prepara para subir o monte. E eu falei aqui hoje que nós temos um convite de Deus para subir o seu Monte Santo. Moisés estava se preparando para subir o Sinai, querido. E lá no alto do Sinai tinha fumaça. Lá no alto do Sinai tinha uma densa nuvem cobrindo, raios, trovões. Quem se aproximasse daquele lugar, um som muito forte, poderoso. Quem se aproximava tinha medo. E daí é que está a diferença, querido. Porque para nascer das águas, muitas vezes nós não pedimos para nascer. Você não pediu para nascer. Quando nascemos de novo, fazemos uma escolha, queremos servir ao Senhor. Mas para nascer, para ter um encontro com o fogo de Deus, para ter um encontro com a presença de Deus, precisamos querer estar na sua presença. E querer estar na presença de Deus muitas vezes nos provoca medo. Medo porque lá no alto do monte tem trovão, lá no alto do monte, o monte fumega, o monte
troveja, o monte muitas vezes nos provoca esse medo do escuro, medo do incerto, medo de não saber o que eu vou encontrar lá, e se eu morrer, eu vou voltar, e a minha família, e a minha casa. Muitas vezes nós temos medo de ir mais profundo no lugar onde Deus quer. Enquanto Moisés subia, o povo disse: não, vá só Moisés, porque a gente não aguenta esse Deus. Quando Moisés se preparava para subir o monte, para ouvir Deus falar, o povo tinha ficado lá embaixo. Tinha escolhido ficar lá embaixo. Porque subir o monte é uma escolha, gente. Ninguém te obriga a escolher o fogo de Deus. Você pode viver 30 anos, 50 anos, só ter nascido das águas, só tendo sido batizado nas águas. Isso é suficiente, você está salvo no Senhor. Mas você pode escolher ir além. Você pode escolher subir um monte. Você pode escolher ir mais perto de Deus, mais próximo da sua presença. A Bíblia diz que havia um jovem que acompanhava Moisés, e seu nome era Josué. E quando a presença de Deus vinha, quando todo mundo ficava e corria para as suas tendas, ou ia para os seus afazeres, a Bíblia diz assim, que Josué, ele não se apartava da tenda. O ajudante, ele continuava ali, porque ele queria estar perto da presença de Deus. Ele queria estar perto daquela manifestação do Senhor. Queridos, Moisés subiu o monte. Moisés foi para o lugar, onde o altar fumegava, onde a presença de Deus fumegava. E ninguém queria estar. Agora pergunta, querido. Alguém disse: eu não quero atravessar o Mar Vermelho. Eu não quero atravessar. Porque para atravessar o Mar Vermelho tem Faraó atrás. Para atravessar o Mar Vermelho, tem inimigo vindo atrás de nós, e Deus então nos resgata, nos leva para um lugar seguro. Quando você veio para Jesus, você não tinha outra chance, querido, não tinha outra opção para você. Você tinha que correr para Jesus e abraçar Ele, porque quantos faraós tinha atrás de você? Quantos carros de ferro, cavalos e cavaleiros não estavam atrás de você, querendo acabar com a tua vida, querendo acabar com os teus projetos, os teus sonhos, mas você veio para Jesus. Ninguém diz: olha, não quero, do outro lado do Mar Vermelho, todo mundo cantou, todo mundo festejou, mas agora subiu o monte, pegando fogo, nem todo mundo quer. Nem todo mundo deseja, nem todo mundo tem disposição para subir. Não é à toa que a Bíblia começa a dizer, que Deus começa a falar com Moisés, Deus começa a dar as ordenanças a Moisés, Deus começa a entregar para Moisés os mandamentos, Deus começa a falar como ele queria ser adorado, como que ele queria ser servido, qual era a maneira e a roupa com que o sacerdote deveria se vestir, como deveria ser organizado o seu povo. E o tempo foi passando, e o povo ficou esperando Moisés descer daquele lugar do fogo, daquele lugar da presença, e muitos talvez pensassem: olha, faz muito tempo que Moisés subiu, acho que ele já morreu, acho que ele não volta mais. Porque quando estamos na presença de Deus, o tempo passa e a gente nem percebe. É igual quando a gente trabalha. Quando não tem trabalho, a hora demora para passar. Mas quando você tem trabalho, está cheio de trabalho para fazer, você olha: meu Deus, o expediente acabou e parece que eu não fiz nada. Quando estamos na presença de Deus, quando estamos envolvidos com aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Ele quer nos revelar, muitas vezes parece que estamos há pouco tempo, mas quando olhamos, já estamos há bastante tempo na Sua presença. Mas quando vamos ler a Bíblia, quando estamos cansados, quando não queremos, quando a nossa carne está falando mais alto, muitas vezes nós olhamos e parece que 5 minutos falando com Deus parece uma eternidade, queremos dormir, queremos descansar. Precisamos estar envolvidos com essa presença. Há uma voz do Senhor que Ele quer falar conosco. O povo viu que Deus estava demorando, que Moisés estava demorando a descer. Então no capítulo 32, no verso 24, quando Moisés desce, se encontra com Arão, ele vê que o povo fez um bezerro de ouro para adorar, porque eles já não aguentavam mais esperar. Arão vai dar como resposta para Moisés o seguinte: olha, eu peguei todo mundo tinha os seus pendentes de ouro, eu peguei
coloquei no fogo e saiu, Moisés. É curioso que a Bíblia diz isso, olha, eu joguei no fogo o ouro, e quando eu tirei, saiu esse bezerro aí. Parece que foi um trabalho sobrenatural. Isso daí deve ser de Deus. Quantas vezes nós não justificamos os nossos erros, queridos? Quantas vezes nós não justificamos as nossas falhas, tentando dar a elas um ar de que foi Deus que nos chamou, tentando dar a elas um ar de que Deus está no negócio, Deus está na direção, enquanto nós estamos afastados do propósito de Deus, estamos oferecendo um fogo estranho ao Senhor. Eu joguei no fogo estranho, saiu esse trem aí, para eu adorar. E eles estavam adorando ao bezerro de ouro, oferecendo aquilo que não deveria. Aleluia, glória a Deus. Às vezes queremos agir assim com Deus. Foi direção de Deus, justificamos os nossos erros, dizendo, olha, só pode ter sido um milagre, porque eu joguei lá e saiu esse bezerro aí. Deus está nesse negócio, e nós queremos criar justificativas. Ah, não, porque nesse horário aconteceu tal coisa, e só pode ter sido de Deus. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, para que a gente não esteja indo contra Deus e oferecendo a Deus um fogo que não é o fogo de Deus, ou desejando um fogo que não é o fogo de Deus. Enquanto Deus está nos chamando para subir, muitas vezes nós podemos estar tentando jogar aquilo que temos de mais precioso no fogo, para obter algo que não vem da parte do Senhor. O fogo estranho. Levítico capítulo 10 vai falar sobre isso. Vai falar sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram fulminados porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Ofereceram fogo ao Senhor. Nós podemos oferecer um incenso para Deus, uma adoração ao Senhor, porque fogo fala daquilo que nós oferecemos para Deus e como Deus responde, daquilo que nós entregamos para Deus e como Ele pode nos responder. Esse Deus, Ele nos responde de forma poderosa, Ele nos responde de forma maravilhosa, porque fogo, está atrelado à adoração, está atrelado àquilo que nós também oferecemos ao Senhor. Se oferecemos um aroma agradável, ou se oferecemos louvores que Deus rejeita, que não agrada a Deus, que provoca em nós uma morte espiritual, porque Nadab e Abiú morreram espiritualmente dentro do lugar santo, morreram espiritualmente fazendo coisas santas. Muitas vezes nós achamos que vamos morrer espiritualmente lá fora, mas podemos morrer espiritualmente dentro da igreja, podemos morrer espiritualmente em cima do altar, irmãos. Podemos morrer espiritualmente pregando, cantando, louvando, visitando. Podemos morrer achando que estamos oferecendo algo que agrade a Deus, quando na realidade estamos oferecendo aos nossos próprios interesses, oferecendo algo que está dentro da nossa própria corrupção, do nosso próprio coração, que é imundo e sujo. Eles ofereceram ao Senhor uma oferta que Deus rejeitava, e eles sabiam, irmãos. Tinha uma maneira certa de fazer, tinha maneira correta de oferecer, tinha maneira certa de realizar. Recentemente isso tinha sido revelado, não tinha se passado muitos anos, fazia pouco tempo. Tentaram testar o sistema. Matias tenta testar o sistema todo dia lá em casa. A gente diz não, eu vou testar para ver se o que vai acontecer. Eles então foram fulminados com o fogo de Deus.
Então, reconhecer o fogo de Deus é importante para nós. Reconhecer aquilo que é de Deus é importante. Eu conheci a história de um homem que ele contava que um espírito falava com ele, e esse espírito ficou falando com esse homem em diversas passagens da Bíblia, e ele ficou dentro de casa, sozinho, lendo a Bíblia, até que esse espírito mandou ele subir um monte, e ele subiu. Quando chegou lá em cima, ele escutou uma gargalhada. Esse espírito ficou fazendo ele de palhaço. E depois, quando ele foi para a Bíblia, ele leu lá na primeira carta de João que todo espírito que não confessa Jesus, esse espírito não é de Deus. Ele aprendeu a provar os espíritos. E muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo ignorando que existe uma realidade espiritual de Deus para nós. Existe uma realidade, um fogo de Deus, um fogo que Deus quer revelar para nós. 2 Crônicas, no capítulo 7, nós vamos ver que Salomão foi levantado para levantar um templo ao Senhor. Davi queria, mas Deus não deixou Davi edificar, e Davi então preparou tudo para que Salomão edificasse um templo ao Senhor, um altar ao Senhor, um lugar que fosse casa do Senhor, onde Deus habitasse, porque Deus habitava em tendas. E Davi disse: olha, eu tenho um reinado, moro num palácio, como é que Deus vai morar em tendas? Mas Deus não permitiu. E quando Salomão então edifica esse lugar, quando edifica o templo de Salomão, o templo do Senhor, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor. E no capítulo 7, no verso 1, a Bíblia vai dizer assim: desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu. Depois da oração de Salomão, e os sacerdotes não podiam ficar de pé, porque era a presença de Deus naquele lugar. Conseguimos reconhecer a presença de Deus, irmãos, porque o fogo de Deus não pode ser controlado pelo homem. O fogo de Deus, ele se alastra, ele se propaga, ele contagia o nosso coração. O fogo de Deus nos transforma, ele muda a nossa vida, ele não muda o nosso exterior, ele muda o nosso interior, muda a nossa maneira de agir, de falar, de se comportar, ele muda a nossa interpretação das Escrituras, muda a nossa visão das Escrituras. Quando nós não temos um contato com o Senhor, quando não temos um contato com o fogo verdadeiro de Deus, nós lemos a Bíblia de uma maneira. Mas quando a nossa vida é transformada pela sua presença, pelo seu fogo, nós lemos e parece que aquilo faz parte da nossa vida, é uma realidade para nós. E é essa realidade que o Senhor quer trazer para a sua vida, para a minha vida hoje. Uma presença maravilhosa, uma presença que é de Deus. Estamos nos preparando, queridos, para nos mudar. Vamos mudar o nosso CEP, vamos mudar o nosso número da nossa igreja, mas nós precisamos também mudar muitas vezes o nosso coração. Precisamos mudar para que possamos oferecer a Deus louvor, honra e glória, e Ele responda com fogo. Porque hoje o incenso que oferecemos a Deus não é o incenso físico, é a nossa adoração, é o nosso louvor, é oferecermos a Ele uma vida de adoração, uma vida de entrega, uma vida de compromisso. Não é fácil,
Não é fácil oferecermos ao Senhor. Não é fácil renunciar. Não é fácil voltar atrás. Não é fácil se arrepender. Mas é maravilhoso quando conseguimos e o Senhor nos responde. E esse fogo nos capacita a fazer uma obra, a realizar algo. A Bíblia fala de línguas, texto que lemos, línguas repartidas de fogo. A capacidade de se comunicar com aquele tempo, com aquela geração. Precisamos desse fogo para nos comunicar com a geração desse tempo. Nos comunicar com as pessoas que estão vivendo nesse tempo. Que estão em busca de água para saciar suas sedes. Que estão em busca de um milagre, de algo miraculoso. Que estão em busca de uma saída, de uma solução, mas não conseguem ver, não conseguem enxergar. São tantas vozes, são tantas ideias, são tantas filosofias, que já não conseguem mais perceber que existe um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que fala ainda nos dias de hoje. É por isso que precisamos desse fogo. Precisamos do verdadeiro fogo de Deus. O fogo estranho de Deus, o fogo estranho pode impressionar. O fogo estranho pode muitas vezes trazer status, posts, pode ficar bonito no Instagram, mas o fogo de Deus muitas vezes acontece em lugares que nem celular tem. O fogo de Deus acontece onde nem tem luz, nem comida direito tem na geladeira. E é por isso que esse Deus é maravilhoso. Porque não importa o teu status, não importa o teu nível superior, se tu for como criança, Ele vai te usar, Ele vai te abençoar, Ele vai derramar sobre a tua vida. Se você for se entregar diante dEle, Ele vai fazer maravilhas. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria fazer uma oração para a gente encerrar, queria fazer uma oração para a gente se colocar diante de Deus. E pedir primeiro sobre a nossa vida. Porque tudo começa conosco, irmãos. Começa com o nosso coração diante de Deus. A gente é bom para pedir avivamento dos outros. Muda meu filho, Senhor. Muda minha filha. Muda, Senhor, meus parentes. Mas a gente tem que pedir avivamento para nós. Porque nós estamos na igreja, irmãos. Nós estamos reunidos. Vem cá, irmão. Vem para cá, Vasco. Nós estamos num lugar onde Deus fala. Senão a gente cria um clube. O clube é um lugar onde a gente vai, se diverte e depois a gente volta para casa. A gente vai, joga bola, vai na piscina. Depois a gente volta para casa e a nossa vida continua a mesma coisa. Mas nós estamos na casa do Senhor. A gente está no lugar onde o sacerdote entrava e lá ele tinha encontro com Deus. Eu sei que você pode ter encontro com Deus na sua casa, você pode ter encontro com Deus na rua, no seu trabalho, onde você estiver. Mas quando nós estamos reunidos no nome do Senhor, a Bíblia diz: Ele está presente. Você está reunido no meu nome, eu estou lá. E Ele está aqui. Porque o nome dele está sendo entoado, está sendo invocado, está sendo glorificado. Quando nós oferecemos essa adoração ao Senhor, e essa adoração rompe os céus e chega até a presença dele, é quando ele responde no meio do fogo. Ele diz: eu ouvi as tuas orações, eu escutei o teu clamor.
Ele não é aquela ouvidoria que te ouve e diz: se senhor, a sua reclamação foi ouvida, vou tomar uma providência. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele pode mover todas as coisas para te abençoar. Mas muito maior do que a bênção que o Senhor pode te dar, da porta que Ele pode abrir, Ele pode, é aquilo que Ele pode fazer no teu coração. É a mudança que Ele pode fazer no teu coração quando você se encontrar com Ele. O encontro de Moisés no monte fez com que a vida dele fosse transformada. A ponto da Bíblia dizer que aquele homem que foi assassino, que matou o homem, talvez você não seja um assassino, ainda bem, graças a Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés era um homem muito manso. O povo falava mal de Moisés. Ele suportava aquela murmuração, suportava todo aquele povo. Porque Deus teve que trabalhar para ele se tornar manso. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Somos pequenos, Senhor. Somos uma semente, Pai. Mas uma semente pode fazer crescer, gerar frutos. Aleluia. Aleluia. Somos poucos, Senhor. Mas quem disse que o Senhor precisa de muitos? Aleluia. Quem disse que o Senhor precisa de uma multidão, Senhor? O Senhor precisa de poucos para alcançar uma multidão. O Senhor precisa de poucos para alcançar, Senhor Deus, os confins da terra. O Senhor precisa de um grupo que seja comprometido contigo, que ouça a tua voz, que seja cheio da tua presença, Pai, para impactar gerações, para impactar para o futuro, Senhor. Aleluia, Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração.